Olá pessoal, começamos a nossa reportagem com o Dr. José Antônio, advogado, tem experiência no estado de Pernambuco na Defensoria Pública, passou um bom período como defensor público e conversa mais uma vez em nossa reportagem, nos dando o prazer desta vez de falarmos sobre provas em um processo. Doutor, seja bem-vindo à programação e, primeiramente, o que é uma prova em um processo? O que significa? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade de mais uma vez ter sido convidado por você para falar sobre a matéria de direito, né? E também agradecer a oportunidade de estar me dirigindo aos ouvintes, porque isso, querendo ou não, se as pessoas tivessem a oportunidade ou tivessem o interesse de descobrir o direito que tem, a forma de atingir o seu direito, de conseguir o seu direito, nós teríamos com certeza uma justiça melhor, um Brasil melhor. Quando o cidadão conhece seu próprio direito, né? Quando o cidadão. E não é somente o direito, a Uhum, forma de exercer o direito. E aí a gente já pode entrar, inclusive, na matéria que é a questão da prova, né? uhum, Porque na justiça, dizer, aliás, não só na justiça, mas dizer e não provar é não dizer, né? uhum, Agora, no direito brasileiro, nós temos basicamente, especialmente na área criminal, né, e área civil também, dois uhum. tipos de prova, que seriam as provas materiais e as provas testemunhais. Uhum. Né? Que são testemunhas, pessoas. Certo. Que Uhum, são as pessoas que vêm depor sobre o que viram uhum, ou o que tem conhecimento do fato, do uhum, negócio jurídico realizado, né? E que muitas vezes, por interesse pessoal, uhum, interesses financeiros, interesses morais, uhum. né, eles são levados a trazer informações equivocadas para o processo. Né? Hoje, a questão prova é uma discussão que a gente levaria muito tempo, Uhum. especialmente porque nós temos um exemplo bem recente, claríssimo, Uhum. né, de uma prova material ilícita Uhum. usada por um ministro do Supremo Tribunal Federal para prender Felipe Martins. Você imagine. Uhum. Não é? E não me venha quem faça a defesa do senhor Alexandre de Moraes. Não, é porque ele recebeu aquela prova, mas ele não tinha como avaliar se era ilícita ou não. Tinha. Tinha porque a defesa, há muitos meses atrás, fez juntar no processo uma passagem que Felipe Martins usou Brasília, Curitiba, se eu não me engano. Então, se ele estava em Curitiba, não poderia estar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, no mesmo local, né? Não, No mesmo período de não. tempo. E houve a prova, a comprovação material disso. Né? Então, é uma discussão muito forte hoje a questão de qual prova tem mais valor ou menos valor. Era essa a minha pergunta, se a prova hoje era no direito, segundo a Constituição, era mais valiosa para conseguir inocentar alguém ou alguém ser punido por algo que cometeu, se era material ou a prova testemunhal. Bom, eu tenho um exemplo que eu usei como defensor público. Uhum, Aquele processo daquelas duas garotas de Serrambi, de uhum, Ipujuca, né, onde os combeiros, onde elas foram assassinadas. Naquele processo, à época, a defesa e a acusação tinham direito a 8 testemunhas por acusado. e o senhor, no caso, era o advogado dos Eu, combeiros, defensor dos defensor dos dos dois combeiros. combeiros. E veja o que eu fiz. Hum, Porque aí a resposta eu vou lhe dar na prática. hum, Depois de ouvida todas as testemunhas da acusação, abriu-se o momento de serem realizadas as audiências para ouvir as testemunhas, ou a audiência, uhum, deveria ser única, mas a quantidade de pessoas talvez não permita que isso aconteça, pode ser partida, mas de ouvir as testemunhas de defesa. uhum, Eu, como defensor público, renunciei
ouvir todas as testemunhas de defesa. Aí eu lhe pergunto, mas a acusação, ouviram todas as testemunhas de acusação? Sim. Uhum. E aí vem a resposta da pergunta que você me fez. O valor da prova. Uhum. Por que é que eu fiz isso? Porque a prova material que constava do processo já era suficiente para um indicativo de absolvição dos acusados. Uhum. Então, eu optei, tá, por não ouvir nenhuma testemunha, até porque você também tem que entender disso, tanto no processo civil, nos processos da área civil, quanto nas áreas criminais. A testemunha, ela não vem obrigatoriamente somente dizer o que viu. Uhum. Ela pode dizer o que viu, o que ouviu, ou do que participou. Né? Processo civil. Alguém que lavra um contrato de compra e venda entre duas partes e depois esse contrato vem ser contestado judicialmente. Certo? Então, essa pessoa que lavrou esse contrato, embora pode até não ter visto a assinatura do contrato, mas ela pode vir a juízo para poder dizer, não, esse contrato existe, esse contrato fui eu que fiz. Não é? São detalhes que a gente tem que levar em consideração. No processo criminal, existe uma diferença também com respeito à questão de quem é que pode ser considerado como testemunha em um processo penal. Uhum. A testemunha podem ser aquelas pessoas que assistiram ou que ouviram do fato. Agora, familiares do acusado não podem ser ouvidos como testemunhas. E se no caso Eles são ouvidos, desculpe, como informante. informantes. Uhum. Consequentemente, tá? E eu já vi muito juiz Uhum. tomar o compromisso legal de parente de acusado para poder ouvir o acusado, está errado. Uhum. O parente do acusado, ele não pode responder pelo crime de falso testemunho, não. Uhum. Parente de vítima pode. Estou entendendo. Parente de vítima pode. Isso diante da Constituição. Diante do próximo Código de Processo Penal. Uhum. Tá? Então você tem uma diferença grande. Uma pessoa ser ouvida como informante ou a outra ser ouvida como testemunha. Uhum. Porque somente a testemunha pode responder penalmente pelo crime de falso testemunho. Já o informante não. Não. Uhum. O informante não. Agora, o valor, juridicamente, o valor daquilo que o informante traz para o processo, certo? É menor do que o que uma testemunha traz para o processo. Quer dizer, os julgadores, os tribunais, têm esse entendimento. Né? Uhum. Algumas vezes, nos meus 43 anos como defensor, tanto em processo civil quanto em processo criminal, tá? Eu tinha muito receio de ouvir testemunha, a prova testemunhal. Uhum. Porque, primeiro, eu nunca orientei o que é que a testemunha tinha que dizer. Uhum. Pode ser que algum colega diga, mas a obrigação do advogado Conversar antes conversar, não sei o quê, e orientar. Eu nunca orientei, que eu acho que a testemunha tem que vir voluntariamente e trazer o que ela sabe, não eu construir uma testemunha. A coisa mais ridícula que eu vi na minha vida, várias e várias vezes, é uma testemunha, depois que responde a um processo, depois que responde a uma pergunta do juiz, olha para o advogado para poder saber se deu a resposta certa. E quando ele olha para o advogado, o juiz percebe. Aí, meu amigo, imagine. Uhum. Não é? Então é fácil, é percebível quando a testemunha é preparada. Há comentários de que dá para se entender quando uma testemunha ela fala e olha para o advogado que ela não está segura no que está dizendo ou foi orientada por ele para dizer aquilo? Não, eu entendo que ela está olhando para o advogado para saber se ela fez o que devia fazer. Certo. O que o advogado mandou ou pediu. Orientou, talvez. Olhar sim, porque em questão hoje... de respeito. E quem faz a pergunta... A comunicação. Quem faz a pergunta é o advogado ou o promotor. Ou o advogado da outra parte, no processo civil, no processo civil, né?
Então, a testemunha tem que vir para o processo. Afinal de contas, você tem que trabalhar em cima da verdade. Uhum. Eu também, na minha vida profissional, consegui convencer a muitos e muitos réus que vinham negando durante o processo todo, a no dia do júri confessar. E quando eles confessavam que cometeram o crime, e aí? Acontecia também caso de ter absolvição, de serem absolvidos? A maioria das vezes, não de uma absolvição direta, Uhum. mas de uma absolvição indireta. Como é que eu diria isso? É alguém que já está preso há 3, 4 anos, Uhum. que praticou um crime cuja pena de uma qualificadora eleve para 12 anos o Uhum. mínimo, tá? Ele, numa confissão convincente, fundada nos outros indícios que o processo tem, ele pode ter o benefício de ser retirado da qualificadora. Uhum. Retirou-se a qualificadora, você parte para 6 anos a mínima. Se ele já cumpriu 2 ou 3, tá? E pode ser condenado a 6, 7, 8 anos, ele já pode ir para um aberto ou para um semi-aberto, entendeu? Uhum. São benefícios que são trazidos. No processo onde se discute bens materiais ou direitos individuais, e não a vida, né? E não a parte criminal, eu estou falando no processo civil, a testemunha também tem que ser fiel. Ô, doutor José Antônio, e em relação à questão da prova ser considerada lícita e ilícita, quais são os parâmetros, os critérios para que uma prova seja considerada lícita ou até mesmo também ilícita? Especificamente nessa matéria, a gente não vai estar tratando mais sobre testemunha, prova Uhum. testemunhal, e sim prova material. Material. A prova material lícita é Hum. aquela onde um documento foi exarado, foi conseguido, foi, como é que eu diria, lavrado. O Uhum. documento existe por um ato lícito. Houve uma compra e venda? Houve. Houve um contrato de compra e venda? Foi formulado esse contrato? Pronto, isso é uma prova lícita. Uhum. Houve a emissão de um cheque sem fundo? Houve a emissão de uma promissória vinculada a um contrato comercial qualquer? Uhum. Então, se aquele cheque, aquela promissória, foi emitida de forma legal, isso chama-se prova lícita. Prova ilícita é aquela fundada em um ato voltado a dar direito a quem não tem. Uhum. Essa é a prova ilícita. É você se livrar de pagar alguém no processo civil. Uhum. Se livrar de pagar o que você deve, né? Ou você ir buscar o que você não tem direito, Uhum. ilicitamente. Né? Então, eu entendo que eu posso resumir nisso. A prova lícita é aquela fundada em um ato que tenha realmente acontecido, que tenha sido legalmente produzido, e a prova ilícita é aquela fundada apenas ou criada, Uhum. né? E não elaborada legalmente. Eu pergunto ainda uma questão que pode ser a dúvida de muita gente. Em relação a provas, quando alguém é acusado, seja no processo civil ou criminal, quem tem a responsabilidade de provar é quem acusou ou quem está sendo acusado? No processo penal, quem tem responsabilidade dos crimes contra a vida, né? Uhum. Quem tem a responsabilidade de provar é o Ministério Público, Que é a acusação, que é a acusação. a promotoria de justiça. Ou, se existir, porque é possível e acontece, de que a família de quem foi lesionado ou de quem foi morto constitui um advogado. Uhum. E aí tem que se tomar cuidado, me permitam. Nas nomenclaturas. Exatamente, porque não existe advogado de acusação. É um assistente. Pronto. Existe um assistente da pessoa que constituiu. Um advogado contratado por um familiar Da da vítima. vítima. Uhum. Certo? Certo. Não é o correto dizer o promotor de justiça, que é o Ministério Público da acusação, e tem o advogado assistente da acusação, É assistente da acusação, mas constituído pela pela família. família. Na verdade, ele é advogado de alguém da família. E não do. E ele tem que ser admitido como assistente, Uhum. advogado assistente.
Sei. O juiz tem que dar um despacho admitindo. Uhum. A pessoa faz o requerimento, prova, com algum documento provando que aquela pessoa que constituiu ele Hum. é capaz ou tem relação de parentesco com aquele que sofreu algum dano ou foi morto. Uhum. E aí o juiz aceita ou não. Porque também tem que ter isso. O Uhum. juiz tem que avaliar se aquela pessoa pode ou não ser admitido como advogado do assistente de O acusação. promotor O nesse. assistente da acusação é o familiar. Uhum. O advogado do assistente de acusação. Tô entendendo. No caso, o promotor ele não pode intervir se quer ou se não quer que um advogado seja assistente daquela família no processo. Olha, eu, se fosse promotor, e eu sempre aconselhei a familiares e a pessoas que estavam querendo constituir alguma. Fui procurado em alguns Uhum. momentos, não quando estava no exercício da Defensoria Pública, Hum. até quando, mas somente a partir de 98 é que surgiu o impedimento do que nós não éramos defensores públicos, nós Hum. éramos da assistência judiciária do Estado, e Uhum. não havia o impedimento de advogar, Sei. certo? Então, naqueles momentos em que fui procurado para ser advogado do assistente de acusação, eu sempre aconselhei a família, não faça isso. Todo promotor Uhum. fica, eu ficaria. Porque ele está na função dele ali e ele é capaz. E a família, ou pelo menos ele se sente capaz, Uhum. a família constitui um advogado, está dizendo, eu não confio no seu trabalho. Na Uhum. verdade é isso. Pode ter esse entendimento. É, Uhum. não é? Mas ele não pode dizer que não quer, o Não, promotor. ele não pode impedir, a não ser que a pessoa que requereu ser admitida como assistente não tenha as condições legais de ser assistente. Uhum. Vamos dizer, um amigo da vítima constitui advogado. O Ministério Público com certeza vai ser contra, porque ele não pode ser admitido. Uhum. Porque não é parente. Não. Ok. Doutor José Antônio, foi um prazer ouvi-lo na nossa programação. Algo mais que o senhor possa acrescentar? Não, o que eu posso acrescentar, eu vou repetir o meu início, é da importância. Luiz, há muitos anos atrás tinha um repórter chamado Mariano Costa, Uhum. da Rádio Jornal. A jornal. Esse homem prestava um serviço à sociedade incrível, Uhum. tá? Ele, inclusive, era quem municiava Gino César O repórter das do informações, né? Que eram da mesma rádio. Uhum. Mas Mariano Costa fazia um trabalho lindo, belíssimo e informativo. Uhum. É a segunda vez que você me chama. Essa semana eu assisti um outro podcast que você Uhum. fez com Tomás Henrique, Isso. né? E eu vou dizer, viu? Você está agindo, você está fazendo um trabalho de informação, está trazendo à população e aos advogados e aos estudantes a realidade do direito, não é? Eu queria não só agradecer agora, mas como parabenizar esse teu seu trabalho. São pouquíssimas pessoas que fazem esse trabalho de informação jurídica para a população e para estudante de direito, que é a sua preocupação muito grande que eu vejo Uhum. quando você está fazendo as perguntas e está direcionando as perguntas, tá certo? Né? É para os seus colegas, Uhum. né? Futuros advogados, mas a população também aprende. A população também aprende. Então eu quero parabenizá-lo, né? E eu ensinei muitos anos. Uhum. E estudei, evidentemente, matérias que hoje já não fazem parte da grade curricular. Uhum. Não é? OSPB e EPB. Uhum. Aí tem gente que vai dizer que danada é isso. OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Uhum. A gente estudava isso no ginásio. Então, no ginásio você aprendia o que é que um vereador faz, Uhum. o que é que um prefeito faz, Uma verdadeira aula de cidadania. a importância do seu voto. Uhum. Hoje eu acho que tem gente que não sabe nem o que é um deputado. Uhum. A grande maioria. O que é que o deputado faz? No país são 3 senadores por estado. Para cada estado. 2 renovam em uma eleição Uhum. e um outro renova depois de 4 anos. E aí Isso. você fica sempre. Pronto, Pernambuco, se eu não me engano, vai renovar os 2 agora. Uhum. Renovar não, né? Vai ter a Uma eleição de dois de candidatos 2 pode candidatos ser eleito, né? a senador, né?
Então, eram matérias que eram dadas no ginásio. Estudo dos problemas brasileiros. Tão útil, né? Tão preciso. Mas deixou, saiu. Doutor, eu quero complementar a sua palavra aqui, dizer que se eu faço esse trabalho, modéstia à parte, procurando fazer o melhor, porque tem pessoas, assim que nem o senhor, que nos concede entrevista que é disponível. Estarei sempre à sua disposição. Um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado a você, Luiz. E a reportagem é de Luiz Corrêa.